A história completa de Moisés. Os 10 Mandamentos. Imagine um bebê condenado à morte, jogado em um rio dentro de um cesto. Esse bebê não apenas sobrevive, mas se torna o príncipe mais poderoso do Egito. Mas a história não para aí. Esse mesmo homem abandona todo o poder, riqueza e glória para se tornar um fugitivo no deserto. E quando você pensa que tudo está perdido, Deus aparece numa sarça ardente e transforma esse fugitivo no libertador de milhões de escravos. Estamos falando de Moisés, o homem que enfrentou o faraó mais poderoso da história, que abriu o Mar Vermelho ao meio, que recebeu as leis de Deus escritas com o próprio dedo divino e que liderou uma das maiores migrações da humanidade. Mas você realmente conhece a história completa? Sabia que Moisés foi criado pela própria filha do faraó, que havia ordenado sua morte? Que ele cometeu um assassinato e fugiu como criminoso? Que ele tentou recusar a missão de Deus 3 vezes? Que ele nunca entrou na Terra Prometida? Neste vídeo, você vai descobrir todos os detalhes dessa história épica que mudou o curso da humanidade. Prepare-se, porque essa jornada vai desde os palácios dourados do Egito até o topo do Monte Sinai, passando por pragas devastadoras, milagres impossíveis e um mar que se abriu ao meio. Pegue sua pipoca, deixe o like agora e vamos começar essa jornada incrível. Se você ficar até o final, vai descobrir o verdadeiro motivo pelo qual Moisés nunca pisou na Terra Prometida: o nascimento e a infância no palácio. Nossa história começa no Egito Antigo, a nação mais poderosa do mundo na época. Os israelitas, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, viviam no Egito há mais de 400 anos. No início eram respeitados, mas com o tempo se tornaram escravos. O faraó tinha um problema: os hebreus estavam se multiplicando rápido demais. Com medo de uma rebelião, ele tomou a decisão mais cruel da história. Ordenou que todas as parteiras egípcias matassem todo bebê hebreu do sexo masculino assim que nascesse. Mas as parteiras Sifrá e Puá temiam a Deus mais do que ao faraó. Elas desobedeceram a ordem e deixaram os meninos viverem. Quando o faraó descobriu, ficou furioso e deu uma ordem ainda mais brutal: joguem todos os meninos hebreus recém-nascidos no rio Nilo. É nesse contexto de terror que nasce Moisés. Seus pais, Amrão e Joquebede, da tribo de Levi, olharam para aquele bebê e viram algo especial. Por 3 meses, esconderam o menino, mas chegou um momento em que não dava mais para esconder. Um bebê cresce, faz barulho, chora. Então Joquebede teve uma ideia arriscada e brilhante. Ela teceu um cesto de junco, impermeabilizou com betume e piche, colocou o bebê dentro e o deixou flutuando entre os juncos do rio Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, ficou vigiando de longe para ver o que aconteceria. E aí vem a reviravolta incrível. Quem descobre o cesto? A própria filha do faraó. Ela estava se banhando no rio quando viu aquele cesto estranho. Ao abrir, encontrou um bebê chorando. A princesa egípcia, mesmo sabendo que era um bebê hebreu, sentiu compaixão. Miriam, esperta como era, se aproximou e ofereceu: quer que eu chame uma ama de leite hebraica para amamentar o bebê para você? A princesa concordou. E adivinha quem Miriam trouxe? A própria mãe de Moisés. Joquebede foi paga pelo palácio real para cuidar do próprio filho. Quando o menino cresceu um pouco, foi levado para o palácio e se tornou filho adotivo da princesa. Ela o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. O bebê condenado à morte agora era príncipe do Egito. Moisés cresceu no luxo do palácio real. Teve a melhor educação do mundo. Aprendeu a ler e escrever hieróglifos. Estudou matemática, astronomia, filosofia. Foi treinado em artes militares. Era respeitado e poderoso. Tinha tudo que um homem poderia sonhar. Mas dentro dele algo inquietava. Ele sabia que não era egípcio de verdade. Ele sabia que seu povo sofria como escravo enquanto ele vivia em palácios de ouro. A Bíblia diz que quando Moisés cresceu, saiu para ver seus irmãos e observou seus trabalhos forçados. Um dia, ele viu algo que mudaria sua vida para sempre. Um capataz egípcio estava espancando brutalmente um escravo hebreu. Moisés olhou para todos os lados e, num impulso de raiva e justiça, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, ele viu 2 hebreus brigando entre si. Tentou separar, mas um deles disse: quem te fez príncipe e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés percebeu que o segredo tinha vazado. E quando o faraó soube, quis matar Moisés.
O príncipe do Egito se tornou um fugitivo. Se você está gostando dessa história incrível, deixe seu like agora e ative o sininho. A parte que vem agora vai te surpreender ainda mais. Moisés vai de príncipe para pastor de ovelhas. E é aí que acontece o encontro mais extraordinário da história da humanidade. Comenta aqui embaixo, sarça ardente. O deserto e a sarça ardente. Moisés fugiu para a terra de Midian, uma região desértica longe do Egito. De príncipe poderoso, ele se tornou um refugiado sem nada. Imagina a mudança radical, de palácios de ouro para o deserto escaldante, de banquetes reais para a dura vida de sobrevivência. Cansado e com sede, Moisés sentou-se perto de um poço. Ali aconteceu seu segundo grande encontro do destino. 7 irmãs, filhas de um sacerdote chamado Jetro, vieram tirar água para dar aos rebanhos do pai, mas alguns pastores as expulsaram com violência. Moisés se levantou e defendeu as moças. Ele tirou água e deu aos rebanhos delas. Quando chegaram em casa mais cedo, o pai perguntou o que tinha acontecido. Elas contaram sobre um egípcio que as ajudou. Jetro ficou indignado. E por que não trouxeram esse homem para jantar aqui? Moisés foi convidado e acabou ficando. Jetro lhe deu uma de suas filhas, Zípora, como esposa. E o ex-príncipe do Egito se tornou pastor de ovelhas. Essa é uma das quedas mais impressionantes da Bíblia. 40 anos cuidando de rebanho no deserto. 40 anos de silêncio. 40 anos de aparente fracasso total. Mas Deus estava preparando Moisés. No deserto, ele aprendeu humildade. Aprendeu paciência. Aprendeu a ouvir. Aprendeu sobre liderança cuidando de ovelhas teimosas. Todo aquele treinamento militar e educação do Egito precisava ser temperado com algo que o palácio nunca poderia ensinar. E então, aos 80 anos de idade, aconteceu o momento que mudaria tudo. Moisés estava cuidando do rebanho perto do Monte Horebe, também chamado Monte Sinai. De repente, ele viu algo impossível, um arbusto pegando fogo, mas que não se consumia. A sarça ardia em chamas, mas continuava verde e intacta. Curioso, Moisés se aproximou, e foi então que ouviu a voz. Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. E Deus disse, não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Imagina o terror e o espanto de Moisés. Deus continuou, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque tinha medo de olhar para Deus. E então veio a revelação. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi seu clamor. Desci para libertá-los e levá-los para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel. Por isso, vá. Eu o envio ao faraó para tirar o meu povo, os israelitas, do Egito. A reação de Moisés: pânico total. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você. Mas Moisés não estava convencido. Ele começou a dar desculpas. Primeira desculpa. E se eles me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu com uma das frases mais profundas da Bíblia. Eu sou o que sou. Diga-lhes, eu sou, me enviou a vocês. Segunda desculpa de Moisés. E se eles não acreditarem em mim? Deus então deu a ele 3 sinais miraculosos. O cajado de Moisés se transformou em serpente e depois voltou a ser cajado. A mão dele ficou leprosa e depois foi curada. E Deus disse que ele poderia transformar água do Nilo em sangue. Terceira desculpa: Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Sou pesado de boca e língua. Ou seja, Moisés tinha algum problema de fala, talvez gagueira. Deus respondeu: quem deu boca ao homem? Não fui eu? Agora vá. Eu o ajudarei a falar e lhe ensinarei o que dizer. Quarta desculpa, e essa é hilária. Ó Senhor, envia outra pessoa. Basicamente, Moisés disse: manda qualquer um, menos eu. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Mas Deus, em sua paciência, fez um acordo. Seu irmão Arão, o levita, está a caminho. Ele fala bem. Você falará com ele e colocará as palavras em sua boca. Ele será sua boca, e você será como Deus para ele. Finalmente, Moisés aceitou a missão. Ele voltou para Jetro, pegou sua família e iniciou a jornada de volta ao Egito. O pastor de ovelhas estava prestes a se tornar o libertador de nações.
As 10 pragas e o êxodo. Moisés e Arão chegaram ao Egito e reuniram todos os líderes de Israel. Arão falou tudo o que Deus havia ordenado e realizaram os sinais miraculosos diante do povo. O povo acreditou. Eles se curvaram e adoraram quando souberam que Deus tinha visto sua aflição. Agora vinha a parte difícil: confrontar o faraó. Moisés e Arão entraram no palácio real, o mesmo palácio onde Moisés cresceu. Imagine a tensão. Eles declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir. A resposta do faraó foi arrogante: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Pior ainda, o faraó ficou furioso e tornou o trabalho escravo ainda mais brutal. Antes, os egípcios forneciam palha para os hebreus fazerem tijolos. Agora, eles teriam que buscar a própria palha e manter a mesma produção. Os capatazes espancavam quem não conseguia. O povo começou a culpar Moisés. Você piorou tudo. Mas Deus estava apenas começando. A Bíblia então descreve as 10 pragas mais famosas da história. Primeira praga. Moisés bateu o cajado nas águas do Nilo, e toda a água do Egito se transformou em sangue. Os peixes morreram, o rio fedia, não tinha água para beber. Os magos do faraó também conseguiram fazer isso com suas artes secretas. Então, o coração do faraó se endureceu. Segunda praga. Rãs. Milhões e milhões de rãs invadiram o Egito. Entravam nas casas, nas camas, nos fornos, nas tigelas de comida. Estava tudo coberto de rãs. O faraó implorou para Moisés tirar as rãs, prometendo deixar o povo ir. Moisés orou, as rãs morreram. Mas quando o faraó viu o alívio, endureceu o coração novamente. Terceira praga. Piolhos. O pó da terra se transformou em piolhos que cobriram pessoas e animais. Os magos tentaram fazer o mesmo, mas falharam. Disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o faraó não se importou. Quarta praga. Enxames de moscas. Moscas por toda parte, destruindo tudo. Mas, e aqui está o detalhe importante: na terra de Gósen, onde os israelitas viviam, não havia moscas. Deus estava mostrando distinção entre seu povo e os egípcios. Novamente, o faraó prometeu liberdade, depois voltou atrás. Quinta praga. Peste nos animais. Todo o gado, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios morreram. Mas nenhum único animal dos israelitas morreu. O faraó permaneceu inflexível. Sexta praga. Úlceras. Moisés jogou cinzas ao ar, e elas causaram feridas purulentas que irromperam na pele de pessoas e animais. Até os magos do faraó ficaram cobertos de feridas e não conseguiram mais se apresentar diante de Moisés. Sétima praga. Chuva de granizo. A pior tempestade de granizo que o Egito já viu. Pedras de gelo gigantes caíam com fogo misturado, destruindo plantações, árvores e matando todos que estavam do lado de fora. Novamente, em Gósen não caiu uma pedra sequer. Oitava praga. Gafanhotos. Enxames tão densos que escureceram o céu. Eles comeram tudo que havia sobrado do granizo. Toda planta, toda folha, todo fruto. Não sobrou nada verde no Egito. Os próprios servos do faraó imploraram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe o povo ir. Nona praga. Trevas. Durante 3 dias, uma escuridão total cobriu o Egito. Não era apenas noite, era uma escuridão sobrenatural, tão densa que podia ser sentida. As pessoas não conseguiam ver nada, nem se mover. Mas todos os israelitas tinham luz em suas casas. O faraó chamou Moisés. Vão, mas deixem os rebanhos. Moisés respondeu: nenhum casco ficará. Precisamos de tudo para sacrificar ao Senhor. O faraó explodiu. Saia da minha presença. Não apareça mais aqui. No dia em que você me ver, morrerá. Então veio o anúncio da 10ª e última praga, a mais terrível de todas. Você está testemunhando a história mais épica da Bíblia. Se está emocionado, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ver isso. A próxima parte é de arrepiar. Vem aí a Páscoa, o Mar Vermelho se abrindo e o destino de milhões de pessoas. Comenta: Mar Vermelho, a Páscoa, o Mar Vermelho e o Monte Sinai. Deus disse a Moisés: ainda trarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele os deixará ir. À meia-noite passarei por todo o Egito, e todo primogênito egípcio morrerá, desde o filho do faraó até o filho da escrava, e todo o primogênito do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito.
Mas Deus deu instruções específicas para proteger os israelitas. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, passar o sangue nos batentes das portas e comer a carne assada com pães sem fermento e ervas amargas. Quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, pularia aquela casa. Por isso o nome Páscoa, que significa passar por cima. À meia-noite aconteceu o impensável. Em cada casa egípcia, do palácio do faraó até a mais humilde prisão, o filho mais velho morreu. Um lamento terrível ecoou por todo o Egito naquela noite. O próprio filho do faraó morreu. Desesperado e quebrantado, o faraó chamou Moisés e Arão ainda durante a noite. Saiam, vocês e os israelitas, vão adorar o Senhor como pediram, levem seus rebanhos, vão e abençoem-me também. Os egípcios praticamente expulsaram os hebreus, dando-lhes ouro, prata e roupas, só para que fossem embora logo. 600 mil homens a pé, mais mulheres e crianças, calcula-se cerca de 2 milhões de pessoas, deixaram o Egito após 430 anos de escravidão. Era um povo livre, finalmente. Eles levaram até os ossos de José, cumprindo a promessa antiga. Mas a história estava longe de terminar. Poucos dias depois, o faraó se arrependeu. O que fizemos? Libertamos Israel do nosso serviço. Ele preparou seu exército, 600 carros de guerra escolhidos. Todos os outros carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. O exército mais poderoso do mundo foi atrás dos escravos fugitivos. Os israelitas estavam acampados junto ao Mar Vermelho quando viram a poeira no horizonte. O exército egípcio vinha a toda velocidade. Terror total. O povo começou a gritar contra Moisés. Foi por falta de sepulturas no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Por que fez isso conosco? Seria melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu com uma das frases mais poderosas da Bíblia. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Então Deus disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Estenda a mão sobre o mar e divida as águas. E aconteceu o milagre dos milagres. Moisés estendeu o cajado sobre o mar. Deus enviou um vento oriental fortíssimo a noite toda. As águas se dividiram. Formaram-se muros de água dos dois lados, e o fundo do mar ficou seco. 2 milhões de pessoas atravessaram o Mar Vermelho andando em terra seca, com paredes de água de cada lado. Deve ter sido absolutamente aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Os egípcios, em sua arrogância, entraram atrás deles no mar. Todos os cavalos, carros e cavaleiros do faraó. Mas pela madrugada, Deus lançou confusão sobre o exército. As rodas dos carros começaram a se desprender. Os soldados gritaram: Fujamos de Israel! O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Quando o último israelita chegou à outra margem, Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar. Moisés obedeceu. E as águas voltaram com força total. O exército inteiro do faraó foi engolido pelo mar. Nem um único soldado sobreviveu. Naquele dia, Israel viu o grande poder do Senhor. Moisés e o povo cantaram: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Miriam, a irmã de Moisés, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, dançando e celebrando a libertação. Mas a jornada continuava. Deus os guiou pelo deserto até o Monte Sinai, o mesmo lugar onde Moisés viu a sarça ardente. Ali, Deus chamou Moisés para subir o monte. Por 40 dias e 40 noites, Moisés ficou na presença de Deus, sem comer nem beber. No topo do monte, em meio a trovões, relâmpagos, fumaça e fogo, Deus escreveu com seu próprio dedo as 10 mandamentos em tábuas de pedra. Ele deu a Moisés toda a lei, instruções sobre como viver, como adorar, como construir o tabernáculo. Mas enquanto Moisés estava no monte, o povo lá embaixo ficou impaciente. Eles pressionaram Arão a fazer um ídolo, um bezerro de ouro. Começaram a adorá-lo e fazer festa. Quando Moisés desceu e viu aquilo, ficou tão furioso que jogou as tábuas no chão e elas se quebraram. Deus quis destruir o povo, mas Moisés intercedeu. Ele voltou ao monte e Deus escreveu novamente os mandamentos. A aliança foi restaurada. Moisés liderou o povo por 40 anos no deserto. Enfrentou rebeliões, Murme,